Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a liturgia dominical, a festa de Pentecostes do nosso ano A. Ano é o ano de Mateus, nosso 27º encontro. Estamos com essa celebração eucarística, terminando o ciclo da Páscoa. Neste domingo, vamos celebrar a festa de Pentecostes. No judaísmo, a festa, 50 dias depois da Páscoa judaica, se celebrava a festa da colheita. Com a Páscoa, entrávamos na primavera e dali se preparava para a colheita. Pentecostes, para nós cristãos, é o início da difusão da Igreja, que abre suas portas para o anúncio do Evangelho. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas os discípulos, antes de iniciar a missão, deveriam se reunir no cenáculo em Jerusalém, esperando a promessa da descida do Espírito Santo, que acompanharia os discípulos na missão. Diz o texto bíblico: não se afastem de Jerusalém, espere que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água, vocês, porém, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. A descida do Espírito Santo para Lucas é o nascimento da Igreja, o início da missão. Daí alguns teólogos defenderem que com Pentecostes, descida do Espírito Santo, temos o nascimento da Igreja. A Igreja como uma realidade pneumatológica, uma ação do Espírito. Mas, em São João, o nascimento da Igreja acontece em dois momentos. A Igreja, para São João, é um acontecimento cristológico. Na cruz, o Espírito Santo é dado quando Jesus morre. Então, em nenhum momento os discípulos ficaram sozinhos. E Jesus, inclinando a cabeça, isto é, morreu, entregou o Espírito, isto é, deu o Espírito, que é entregue na cruz. João capítulo 19, versículo 30. A água que jorra do lado de Jesus, ferido pela lança, é o Espírito Santo doado também na cruz. A visibilidade da ação do Espírito que brota do lado direito de Cristo, que é dado. Mas o soldado lhe atravessou o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue, isto é, vida doada, e água, o Espírito Santo. João capítulo 19, versículo 34. No Evangelho de João, Jesus afirma: se alguém tem sede, venha a mim, e aquele que acredita em mim, beba. E como diz a Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso, referindo-se ao Espírito Santo, que deveriam receber os que acreditassem nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Jesus é glorificado na cruz, na morte e ressurreição, a hora de Jesus. No dia da ressurreição, em João, Jesus confia aos discípulos a missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 21 a 22. Em João, a Igreja nasce com Jesus ressuscitado, que confia aos discípulos a missão
e entrega-lhes o Espírito Santo para acompanhá-los na história, continuando a obra que o Pai deu ao Filho e o Filho conferiu aos discípulos no cenáculo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. A antífona de entrada é tirada do livro da sabedoria. Jesus é a palavra eterna do Pai, o Filho, e é também a sabedoria que se fez carne. Foi por meio da sabedoria que Deus criou todas as coisas, pois ela estava junto do Pai quando criou o mundo, o cosmos. A igreja reunida para celebrar a Eucaristia é a igreja em oração, igreja que celebra o que se crê e afirma que o sopro de vida, o Espírito Santo, enche todo o cosmos, todo o universo. É ele que tudo conhece, que prescruta o mistério divino e que tudo mantém e conhece a todas as línguas. É o Espírito Santo que nos enche de fé e amor para celebrarmos nossa vida verdadeira, a vida em Deus, desta Eucaristia. A primeira leitura era tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo de 1 a 11. Nos narra a descida do Espírito Santo no cenáculo. Na festa da colheita, Pentecostes, inicia para a igreja a nova semeadura, anunciando, pela semente da palavra de Deus, a salvação que veio ao mundo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos evangelhos, Jesus anuncia a proximidade do reino de Deus, do reino dos céus. Nos Atos dos Apóstolos, Jesus é a boa nova do reino, pois venceu a morte e o Espírito Santo deu aos discípulos. Esse Espírito dado é o Espírito que dá forças para os discípulos romperem as portas e anunciarem Jesus. O que foi morto na cruz de forma vergonhosa é aquele que ressuscitou. Jesus é agora a centralidade da pregação apostólica. A língua é instrumento de comunicação. O Espírito desce em forma de línguas como de fogo, que dá unidade à igreja. E essas línguas de fogo se repartiam, pousando em cada um deles. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Nós vemos, na segunda leitura desse domingo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A unidade do Espírito Santo, continua Atos dos Apóstolos, que vem repartida e pousando em cada um. Quem são estes? Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos, isto é, os primos de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 13 a 14. Lá estava Maria, mãe de Jesus, que recebeu o Espírito Santo, juntamente com os apóstolos. A missão é de todos. Todos são testemunhas oculares. O vento lembra-nos o Espírito de Deus, a Ruá, sopro vital, que vem sobre todos reunidos no cenáculo. Língua em grego significa glota. Daí a palavra em português, poliglota, aquele que fala muitas línguas, idiomas. São línguas faladas. Os discípulos falam na própria língua daqueles que ouviram os apóstolos após a descida do Espírito Santo. O espanto é que os apóstolos falavam as línguas dos povos ali reunidos. A língua dos partos, a língua dos medos, a língua dos elamitas, habitantes da Mesopotâmia, a língua da Judéia, da Capadócia,
a língua que se fala no Ponto e na Ásia, a língua que se fala na Frígia, Panfilha, do Egito, isto é, a língua egípcia, e da parte da Líbia, na África, e a língua dos romanos. Os apóstolos romperam, com a descida do Espírito Santo, as barreiras linguísticas e são chamados a anunciar o Evangelho nas línguas dos povos, unindo-os numa só fé. Eles falavam as línguas dos judeus e prosélitos. Prosélito era um pagão que se uniu ao judaísmo e se fez batizar. Se falava a língua dos cretenses, isto é, os habitantes de Creta, a língua dos árabes. Eles, os discípulos, anunciavam as maravilhas de Deus na língua própria dos povos. Falavam os idiomas, e eles entendiam. O que antes em Babel houve desunião, a confusão das línguas, em Pentecostes a língua não é mais barreira para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, isto é, a Boa Nova. O salmo responsorial é o Salmo 103, 104. É o salmo do período pós-exílio da Babilônia. O refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. No salmo, nós vemos aqui o versículo 30. A ação do Espírito, sopro divino, renova toda a criação. No salmo, o refrão canta a súplica para que Deus envie seu sopro de vida, o Espírito Santo, para renovar tudo, renovar a terra. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 24. O salmista, no ato de louvor, bendiz Javé Deus em sua grandiosidade. Ele diz: bendiz a minha alma, isto é, a vida, alma é vida, ao Senhor. A admiração da obra criadora de Deus, que na sua grandiosidade, deu a criação, deu vida à criação. A segunda estrofe é tirada dos versículos 29 e 30. Deus, ao tirar o espírito das criaturas, elas morrem, pois elas vivem do sopro divino. Enquanto Deus sopra, as criaturas vivem. O Deus que recria todas as coisas, pelo Espírito Divino, tudo é recriado, renasce, pois Deus é o doador de vida. A terceira estrofe é tirada dos versículos 31 e 34. A criação manifesta a glória divina, que ela sustenta, que a palavra de Deus, que Deus sustenta, e perdura para sempre. E que Deus se torne alegre, seja alegre com tudo aquilo que foi criado. Se satisfaçam com a criação. Que Deus se agrade do canto do salmista, pois Deus é alegria, não só daquele que crê, mas também daquele que nele espera. O Senhor é minha grande alegria, diz o salmista. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3 ao versículo 7 e versículo 12 ao versículo 13. Paulo é o fundador da igreja de Corinto e ele quer expressar a unidade do corpo de Cristo, que está constituído de muitos membros, que unidos formam a unidade do corpo do Senhor Jesus, a igreja. Os ministérios na igreja formam, assim, uma unidade, onde todos são membros do mesmo corpo. Se todos participamos do ministério sacerdotal comum dos fiéis, onde ninguém é mais que o outro, o ministério que nós recebemos pelo batismo, nem todos fazemos a mesma coisa. Temos dons e ministérios que devem servir para a unidade do corpo de Cristo, a igreja.
A igreja deve viver a unidade. É o Espírito Santo que nos conduz à profissão de fé em Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Os dons divinos nos são dados pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, carismas, que são muitos, mas o mesmo é o Espírito, o dispensador dos dons. Os ministérios são constituídos por Jesus na igreja. Então, há diversidade de ministérios, serviços, mas é Jesus que a todos une no ministério, pois ele é o grande servidor, ministro da nossa salvação. As atividades do grego energia, que nos faz agir. As ações são diversas as atividades, mas o Pai é um só, é um mesmo, pois ele tudo realiza em todos. A manifestação do Espírito em vista do bem comum. Na igreja não existe distinção étnica nem racial, judeus ou gregos, nem mesmo distinção social, escravos ou livres. Pois no batismo nos tornamos uma família única, batizados num só Espírito, formamos uma única unidade, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é unidade, carisma, ministério e ação. A igreja deve ser testemunho dessa unidade. Tertuliano dizia, ao ver os cristãos de Cartago, vede como eles se amam. Mas hoje, com tantas divisões e tantos ódios, manifestamos àqueles que não acreditam o contrário. Vede como eles se odeiam, se detestam e são divididos. Um contra-testemunho da unidade do corpo de Cristo. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 20, do versículo 19 a 23. Não vou aprofundar aqui. Já fiz em várias Eucaristias, onde esse Evangelho havia sido anunciado. Mas quero destacar a missão e o envio do Espírito Santo. Jesus confere neste Evangelho a missão aos discípulos. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Esta frase traz uma analogia. O Pai, primeira pessoa divina, envia o Filho, segunda pessoa divina. O princípio da missão do Filho é o Pai. Então, no Evangelho, devemos entender esta analogia. Como? Assim também. Essa expressão é interessante. Como? Assim também. Expressa continuidade e não rompimento. Então Jesus afirma, assim também eu vos envio. O princípio da missão dos discípulos reunidos no cenáculo de Jerusalém é Jesus. É ele que envia os discípulos, porque os discípulos devem dar continuidade à missão que o Pai confiou a seu Filho. E agora, Jesus confere aos discípulos. Há uma continuação, uma continuidade. Há uma continuidade. Os discípulos não iniciam uma nova realidade, mas continuam a obra que Jesus realizou, essa obra que ele realizou quando foi enviado pelo Pai. Para acompanhar a missão, Jesus confere o próprio Deus na terceira pessoa divina, o Espírito Santo. É Deus mesmo, na terceira pessoa divina, o Espírito Santo, que vai acompanhar os discípulos na história, na missão. Então Jesus sopra, Espírito, Ruá, sobre os discípulos e lhes dá o Espírito Santo e diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. A obra da reconciliação, na história realizada pelos discípulos. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Isto é, a igreja, os discípulos, podem reter os pecados daqueles que não são perdoados, mas Deus ainda reserva para si
o direito último do perdão e do julgamento final. A Igreja pode reter, mas Deus ainda deixará para si a palavra final. A antífona de comunhão é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e versículo 11. Todos foram cheios do Espírito Santo, isto é, transbordante do Espírito Santo, e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. A comunidade comungante do Cristo Eucarístico faz com que a Igreja continue a obra de misericórdia no mundo, sendo plenos transbordantes do Espírito Santo, indo ao mundo para proclamar a salvação, para proclamar as maravilhas de Deus. Ao nos tornarmos Cristo pela comunhão do Cristo que vive em nós, somos enviados em missão. Esse é o comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.